Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando de crianças desobedientes demais, desafiadoras demais, que não aceitam regras, que vão mal na escola. Chama-se transtorno desafiador opositivo. O que os pais precisam saber, Arthur? Quer dizer, o que você fala para os pais? Bom, primeiro, o que é que eles já sabem, né? Ou o que é que eles já estão cansados de saber? Isso, que vai lá. todo mundo fala para eles. Coloca limites. Todo mundo fala para ele colocar limites. Inclusive, muitas vezes a gente encaminha esses pais para psicólogos, para tentar orientá-los e chega lá no psicólogo para escutar a mesma coisa. Você tem que colocar limites nos seus filhos, né? A questão não é tão simples assim, né? Como a Dani estava comentando, né? Muitas vezes os pais eles já estão colocando limites excessivos nos meninos. Então, no geral, o que é colocar limites? Você criar uma criança o tempo todo colocando limites. Colocar limites é você montar uma contingência para o comportamento punitiva. Então, colocar limites, no geral, é você educar uma criança punindo. Esse não é o melhor caminho. Não é o caminho mais eficaz. O caminho mais eficaz é você estimular a criança para onde você quer que ela vá. Então, a regra geral é o foco, inclusive das intervenções psicoterápicas, né, que os psicólogos fazem orientando os pais, é de tentar estimular os comportamentos bons. Como assim, na prática? Na prática, de estimulando os comportamentos bons, recompensando determinados comportamentos, tornando determinados comportamentos mais interessantes da criança emiti-los, do que meramente você punir os comportamentos ruins que as crianças fazem, né? Então, a primeira coisa é prestar atenção na criança e ver as coisas legais que elas fazem. E estimular aquilo, elogiar. A recompensa não é necessariamente comprar um tênis, prometer uma viagem para Disney, que aí não tem quem aguente isso. Às vezes é um abraço, é um beijo, é um elogio. Isso já é uma recompensa suficiente para isso. Todo mundo ama um elogio sincero, não é? Pois é. Mas a questão é que muitos pais eles não prestam atenção nessas coisas legais que às vezes as crianças fazem. E toda criança ela faz coisa legal. Às vezes o que chama a atenção do pai é justamente quando ela sai dos eixos e faz alguma coisa ruim. E aí o pai lá vem tentando colocar limites e punindo o comportamento das crianças. Aquela figura que era para ser uma figura adorada, amada, que é a figura dos pais, termina sendo uma figura aversiva, que é uma figura que só está ali para punir. E muitas vezes termina sendo um modelo para a criança da forma como ela deve se comportar, que muitas vezes as punições são punições agressivas, e ela começa a aprender. Então é assim que eu me relaciono com as pessoas, através de agressividade. E quando o pai ele pune um comportamento falando, não quero que você faça isso. Ela, tá bom, então eu não sei que eu devo fazer isso, mas o que é que eu devo fazer? Quando se trabalha estimulando comportamentos positivos, você está dizendo, é isso que eu quero que você faça. É a questão que a gente falou, de ser claro, objetivo, né? E dar bom exemplo, né, gente? Exemplo é tudo nessa vida, né? E pai e mãe terem a mesma língua, né? Falar as mesmas coisas. E quantas vezes a gente vê, né? A mãe fala uma coisa, pai, não, meu filho, dá um jeitinho aqui. Isso é péssimo para a criança, não é? A ideia é que assim, essas crianças, elas têm uma... não é culpa delas de jeito nenhum. Eu acho que nada do que a gente falou aqui leva a isso. Mas é que elas têm um comportamento extremamente exploratório. Então elas estão sempre fazendo algo diferente num dia, no outro dia. E geralmente são coisas, como elas são mais exploradoras, geralmente são coisas que a gente não quer que elas façam, mas a primeira coisa que no programa de orientação dos pais, que é o tratamento de primeira escolha para uma oposição ao desafio, é uma orientação em consultório com um psicólogo comportamental que vai dizer assim para os pais, primeira coisa que a gente ensina para os pais, passe tempo de qualidade com essa criança, e aí a gente ensina o pai a fazer o que o professor Arthur estava dizendo, que é você reparar qual que é a sua relação com essa criança, repara como você está se relacionando com ela. A segunda coisa que a gente ensina são técnicas de recompensar mesmo, que pode ser coisas pequenas. Então, você quer que ele, coisa simples, tá? Quando ele saia do banheiro, ele dê descarga. Isso é uma coisa que os pais ficam bravos. Que quando você peça ele para escovar os dentes, ele vai escovar os dentes. Então, você diz assim, olha, filho, aqui tá o repertório que eu espero de você. E aqui, eu tenho um carrinho que vai dizer, cada vez que você faz esse comportamento, eu vou reparar e imediatamente eu vou dizer, parabéns, você fez. E quando você chegar aqui nessa linha, nessa pista que eu tô montando pra você, você acumulou tantos pontos. O carrinho vai andando, ele faz vai um joguinho e tal. E aí você diz assim pra ele, olha que bom, olha como o seu carrinho já tá chegando lá. E aí quando ele completa tudo aquilo, então durante o dia ele tá vendo o carrinho andando, e aí você diz pra ele, olha, você foi tomar banho quando eu te pedi, você fez o dever quando eu te pedi, então tudo isso foi muito bom. Vamos passar agora, eu e você, nós dois,
10 minutos assistindo o desenho que você quiser. Então, a recompensa nem sempre ela é material, ela é inclusive de tempo, de passar qualidade. Que é até mais interessante, Exatamente. né, A gente? última coisa que a gente faz nesse programa é ensinar os pais a punirem, porque alguns comportamentos realmente são mais graves, eles precisam ser Como que é essa extinguidos. punição, Daniela? A punição mais clássica, que eu acho que todo mundo conhece, é o time out, que é aquele cantinho da disciplina que a gente vê nos programas da Supernanny. Ele é o clássico, né? Então, que você, na verdade, você tira a criança de uma coisa que ela tem prazer, né? Você diz assim, olha, toda vez que você fizer uma coisa negativa, eu vou ser bem específico para você, eu vou dizer assim, olha, filho, você não pode bater na sua irmã. Você vai ser castigado porque você bateu na sua irmã. E aí você coloca ela ali, né? E aí ela fica ali aquele tempo. E no final você nem fica discutindo muito o que a criança fez, porque senão você recompensa aquilo, né? Uma coisa que a gente faz muito é dar atenção negativa. A criança tá lá fazendo pirraça, aí você fala, menino! Quando você fala menino, você na verdade está recompensando, está enchendo ele de atenção. E aí você aumenta a probabilidade daquilo acontecer. As A outra coisa punições que você nunca pode são com fazer agressividade, são né? deduções, né? Então, naquele carrinho, quer dizer, quando ele faz uma coisa ruim, você volta ele para trás. Olha, você estava ganhando, mas se você agora fez uma coisa ruim, você volta. Ou seja, que você está falando isso, punição não pode ser com raiva. Ou tarefas, né? Toda vez com que ele agressividade, Nunca, né? nunca agressão física, nunca uma palmada. Nunca uma palmada? Jamais. Não uma palmada. Eu concordo também. Eu concordo. O que a gente eu acho que vê é que essa não negociação, ajuda. né? De vamos fazer isso Não e se tal. bate em ninguém. Tarefas, Não se bate em ninguém, né? Não se bate Não nem se eu. bate em mulher, não se bate em crianças, não se bate em ninguém. Como dizia meu pai, já morreu muitos anos, falava assim, se bate em nada, nem com uma flor. E é mesmo, né? mesmo. É Olha só. interessante o que a Dani falou dessa intervenção, que é possível fazer também dentro da sala de aula. Eu cheguei a fazer uma intervenção assim com uma criança desafiadora, mas também um TDAH, que a professora falou que não dava conta dela mais. Então, a primeira sugestão é convidar a criança a sair da escola. Aí nós montamos um termômetro, né, com os números, mas toda a turma poderia participar, porque a intenção era envolver a turma para ajudar realmente essa criança. E nós combinamos com ela que todas as vezes que ela excedesse, que ela extrapolasse ali, ia subir o grauzinho ali no termômetro. E quando chegasse na metade, né, quando a gente estivesse na metade ali do percurso que ela não estava dando, ela não conseguia mais dar conta, ela poderia sair da sala, ela poderia tomar uma água, ir ao banheiro, aí ela voltaria, a gente baixaria o termômetro e começaria de novo. E foi assim, uma intervenção muito bacana, porque a turma trabalhou junto e ela realmente está crescendo. Isso é muito legal, porque, gente, como eles já falaram, né? O Arthur, inclusive, transtorno desafiador ou positivo é muito mais comum que a gente imagina, mas não é medicamento, né? É orientação de pai, orientação de professor, e tem cura, né? Porque eu fico imaginando, se não tomar conta, isso pode ficando mais grave e se tornar num grau desse transtorno desafiador ou positivo. Toda hora eu bato o olho aqui, porque o nome é difícil, né? Para ele não se agravar, não se tornar um transtorno de conduta, porque a coisa pode chegar nesse ponto, não é isso mesmo? Pode, e quanto mais cedo começarem essas intervenções, melhor. Quanto mais tarde, mais complicado, porque o ambiente em que a criança vive, digamos que é um ambiente mais simples. É mais fácil você intervir com os pais, eles começarem a controlar ali as consequências do comportamento da criança para modificar o comportamento dela. No adolescente é muito mais difícil. O adolescente, a vida dele já não está tão restrita a um ambiente familiar ou escolar. Ele já está solto no mundo, né? Então é muito mais difícil de estado que fala intervir. assim, é de pequeno que se torce pepino, não é? Mas é interessante porque ele está colocando aí, chega na clínica para a gente, crianças entre 2 e 3 aninhos. Só que é um comportamento normal nessa fase, né? Evolutivo da infância mesmo, que nessa fase ela tem esse comportamento desafiador, que ela está... a formação mesmo da autonomia dela. Tá descobrindo a vida. E os pais chegam buscando ajuda ali, porque E é ótimo que eles busquem ajuda, né? É um ótimo momento para orientá-los já. Então, eu digo que esse tipo de dica que a gente deu aqui agora, ela é boa para 100% Pra todo dos mundo, filhos. lógico, A né? diferença é a seguinte, é como se fosse assim, ó, para essas crianças é mandatório. Né? Então, dieta para diabetes, né? Eu sempre dou esse exemplo, assim. Seria ótimo que todos nós comêssemos saladas nos horários certos, evitássemos açúcares pobres, ruins, né? Mas eu não tenho
problema. Eu posso comer isso e isso não agrava. Agora, se eu tenho uma vulnerabilidade Você não e aí pode. me encho de açúcar, isso me causa um prejuízo grande. Então, essa forma como a gente diz que tem que educar as crianças com transtorno de oposição e desafio, ela seria excelente para 100% das crianças. Mas para essas que têm oposição e desafio, ela é mandatória. Eu tô interessando. Tá o quê? Todo mundo interessando. Tá todo mundo o quê? Todo mundo tá me interessando. Minha vida tá caindo. Por quê? Porque todo mundo tá me interessando, falando lá comigo. E tá todo mundo cuidando da sua vida? Não, ninguém. E você tá com raiva? Tô. De quê? Porque vocês são aquelas coisas malucas. Vamos admitir, tá transformando em doença. Não é bem assim. Mas é a gente reconhecer que isso causa transtorno na vida de determinadas pessoas, e transtorno significativo, né? Tem estudos, inclusive, mostrando, veja só, que as crianças com transtorno oposto desafiador, elas estão em risco aumentado para suicídio, independente dos transtornos associados. Ou seja, são meninos que eles sofrem muito ao longo da sua vida, né? A vida deles é uma vida Experiências de muito fracasso. sofrível no geral. Isso, sobre a escola, é extremamente importante dizer assim, que eles começam ali até os 8 anos, mas aí eles vão chegando na adolescência, principalmente, existem 2 caminhos mais frequentes, que é uma depressão grave ou transtorno de conduta, que é uma evolução bem mais grave do transtorno de oposição e desafio. E essa evolução que a gente tem visto é que depende muito das experiências de fracasso pelas quais esse indivíduo passa ao longo Isso da por quê? vida. Porque ele não foi preparado para ter Relacionamento. fracasso, que todo mundo tem, né? A questão é a frustração, como eu disse anteriormente, né? Eles têm uma sensibilidade muito maior à frustração. Então, quando as coisas saem da expectativa deles, eles têm, a gente fala que estratégias ruins para lidar com aquilo que não é do jeito que eles estavam esperando, aquilo que eles querem. Porque eles querem tudo do jeito que eles querem, Exato. a tempo, na Mas hora, são né? crianças difíceis, porque se eles querem tudo na hora, são crianças difíceis de serem ensinadas, são crianças que têm poucos amigos, elas geralmente são rejeitadas pelos pais ou vitimizadas, ou são crianças muito agressivas, portanto elas têm poucos amigos, e essa experiência de fracasso escolar, de dificuldades em casa, porque o pai é sempre muito coercivo, não apoia. Na escola, os professores deixam ele de lado. Então, essa série de experiências de fracasso que eles vão acumulando, e dependendo muito da relação deles com os colegas na escola, eles geralmente evoluem para um transtorno mais grave, que pode ser uma depressão grave na adolescência. E esse transtorno, ou pior de, ainda, um transtorno de conduta são conduta. adolescentes depois que vão cometer delitos e tudo mais. É por aí? Sim, Exatamente. sem dúvida. Abuso de substâncias, né? Agora, vem cá. Só para ficar bem claro, né, gente? Vocês falaram, você disse, olha, é quando está causando prejuízo. Porque menino que faz birra tem menino que desobedece. A gente sabe que tem demais criança, né? Tem. Mas eu acho que pai que presta atenção no filho e na filha, ele sabe, né? Quer dizer, pai, que eu tô falando pai e mãe, né? Percebe quando há algo, tipo, isso aí não tá certo. Ou tem pai que é cego, que não enxerga, pai e mãe. É difícil admitir, né? Eles até podem eles veem isso e estão à frente disso, né? Mas é difícil, porque a maior parte das pessoas tem um dedo acusador para essas famílias, né? Se o filho não tem limite, é porque você não é um bom pai. Na verdade, quando você diz assim, meu filho tem muita dificuldade de me obedecer, aí você está dizendo assim, eu sou um fracasso como pai. Então, na verdade, o que eu faço é aumentar a minha autoridade e tento ali cercear o comportamento dele. O quê? Menino que fica irritado demais, agressivo demais. Crise de birra 3, 4 vezes por semana, todos os dias. Isso durando, assim, tem 6 meses consecutivos e nada do que você faz adianta. São crianças que costumam ser realmente respondonas, elas podem chegar a ser constrangedoras em alguns contextos, né, para alguns pais. E tem uma outra classe de comportamentos que são crianças mais ressentidas, às vezes elas gostam
de irritar o irmão, gostam de irritar o colega, um pouco não aceitam muita responsabilidade por nada que fazem. Então, essa que é a ideia. É persistente, é frequente, isso acontece, não é uma vez depois de que ela está muito cansada. Quase todos os dias isso acontece e isso é persistente por pelo menos 6 meses. Você vê que nada do que você tem feito promove O astro principal só tem 4 anos. Bater não adianta. Se bater adiantasse, mas não adianta. Dessa vez, pode ser forte demais até pra Super Nani. Ana Celeste Curtinho, Por o que isso você que- quer deixar de recado Por pros isso que é pais? interessante aí dentro do que ela falou, que a criança ela tenha, quando ela está muito agitada, principalmente no caso do TDAH, do TOD, ela ter esse intervalo para ela parar um pouquinho a atividade, para ela poder ter essa liberdade de sair, porque ela retorna para a atividade de uma forma diferente. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Do I think God is life? I don't think so. Did you see